Convido a todos a fecharem os olhos, a elevar os pensamentos ao nosso Senhor, Mestre, querido amigo Jesus, serenando, deixando todos os nossos pensamentos, ansiedades e angústias lá fora e aqui dentro, trazendo em nosso coração paz, harmonia, serenidade, amor, fé. E vamos pedir a Jesus, a equipe espiritual desta casa, para que nos conceda alguns momentos, algumas horas de muita concentração, para que possamos entender, absorver a preleção de hoje do nosso amigo Paulo. E que com isso, elevemos os nossos corações e pensamentos para que tenhamos um dia maravilhoso, uma semana abençoada, para que possamos, em união com a nossa família, com os nossos amigos, sermos pessoas melhores, mais pacientes e mais amorosas. Peço a Deus, peço ao nosso Senhor Jesus, para que faça com a gente a oração que Ele mesmo nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Jesus. Oração no Dia dos Pais. Senhor Jesus, ante o Dia dos Pais, nós que nos devotamos com tanto carinho aos anjos maternos que nos concedeste, estamos a pedir-te proteção e auxílio a todos os pais do mundo. Entretanto, amado amigo, em especial, nós te rogamos apoio para todos aqueles que sofrem pelos filhos queridos, arrebatados pela morte e que muitas vezes são obrigados a engolir as próprias lágrimas por não disporem de tempo para chorar, que carregam nos braços filhos pequeninos, marcados por enfermidades irreversíveis, que suportam obstáculos e tentações para serem fiéis aos próprios compromissos, que se desgastam em administrações e empreendimentos complexos, a fim de sustentar o equilíbrio de centenas de companheiros da vida comunitária e não encontram a paz no reduto doméstico, que varam o dia entre aborrecimentos e tribulações e chegam sequiosos de tranquilidade ao íntimo do lar, para serem acolhidos unicamente por discussões e palavras estéreis, que se estragam no cotidiano a fim de que os descendentes se habilitem convenientemente para a conquista de competência e reconforto no futuro, que possuem razões de queixa no trabalho profissional, mas se calam, humildes, tolerando pesados sacrifícios por amor à família, que faceiam em peços incontáveis para resgatar as próprias contas, que recebem o apelido de quadrados, quando oferecem avisos salutares e bons conselhos, que tombam acidentados em serviço, com grandes taxas de tempo e tratamento para voltar ao reequilíbrio. E por todos aqueles que são marginalizados em quartos do fundo,
depois de encanecidos pelas atividades com que fizeram a família forte e feliz. Senhor Jesus Cristo, abençoa todos os nossos pais que tantas vezes compreendemos sem amar, ou que nos amam sem compreender, e que todos eles sejam sustentados em tua bendita providência. Assim seja. Essa é a mensagem de Augusto César, psicografada por Francisco Cândido Xavier. Feliz Dia dos Pais. Bom dia a todos, mais uma vez. Hoje, na nossa preleção, nós vamos falar um pouco do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que se chama Bem-aventurados os que são misericordiosos. Eu só gostaria de acrescentar que é obviamente que o Evangelho segundo o Espiritismo seguiu uma sequência bastante interessante e que foi realmente colocado assim por Allan Kardec, assistido pelos Espíritos. O capítulo 9 é Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, que faz a todos nós recordar que para você chegar na misericórdia, você tem que ser brando e pacífico. Então, o primeiro passo da lição é que tenhamos brandura, que tenhamos amorosidade, que sejamos pacíficos em nós. Costumamos falar do coração, mas pacífico em todo o ser. E aí, então, nós vamos granjear a possibilidade de um dia sermos misericordiosos. Eu, lendo a lição de hoje, eu preferi focar nas passagens evangélicas e dentro das passagens evangélicas a gente conversar um pouco sobre esse capítulo de ser misericordioso. Notei, que eu também não sabia, que neste capítulo em especial sobre a misericórdia e ser misericordioso todas as passagens evangélicas são referidas a Mateus. Eu gostaria de lembrar que Mateus, na encarnação em que ele estava junto de Jesus, ele era aquele cobrador de impostos. Que só para falar assim, gente, olha como é possível a todos nós alcançarmos outros patamares, outras interpretações da própria vida, aproveitar a nossa andança nesse plano da vida e modificar. Para mim, em especial, Mateus era o cara que teria mais dificuldade para entender alguma coisa do que o Cristo estava fazendo. E para minha surpresa, foi o cara que pegou no papel, pegou no lápis e começou a anotar tudo o que acontecia com aquele mestre. A gente sabe, todos nós sabemos, Jesus mesmo não escreveu nada, mas Mateus registrou tudo. Para nossa sorte, apareceu até aqui, e a nossa religiosidade enquanto espírita nasce na Boa Nova. Nós não. Quem se baseou foi Allan Kardec, junto com essas entidades que o assistiu, para falar assim, olha, a base está aqui. Por isso que eu vou usar a base. Hoje eu vou usar a base. Nesse capítulo é muito forte a gente perceber que, inclusive,
na última parte, que são instruções dos Espíritos, eles sempre falam no tripé: indulgência, benevolência e perdão das ofensas. É muito forte isso, não é? É a primeira base que nós, enquanto homens e humanos, percebemos, o tripé. Não precisa ser mais que isso. 2 não dá, 4 é mais que excelente. O tripé serve. Sempre procurar indulgência, sempre procurar benevolência, para poder ter chance de fazer perdão das ofensas alheias. Aliás, eu quero aproveitar a prece da nossa amiga Silvia, que ela foi muito feliz em nos relembrar a oração do Pai Nosso, porque um dia, eu não sei qual apóstolo chegou para o Cristo e falou assim: como que nós podemos orar para o Pai? E ele ensinou então essa preciosidade de elevação, que é essa oração do Pai Nosso. E lá na oração do Pai Nosso, nos perdoe assim como nós perdoamos. Já é uma dica de que, para que a gente receba o perdão de Deus, porque Deus não castiga, Ele só ensina, nós também temos que perdoar. Nós temos que entender que, na nossa grande maioria, nós estamos em construção, nós estamos aprendendo, nós temos dificuldades, e nós vamos ver aqui. Mas eu vou falar para vocês: ser gentil, ser educado, ser afetuoso, assim, de um modo de não causar inconveniência nenhuma para aqueles que convivem conosco, principalmente na área de trabalho, na área do convívio social, não é ser misericordioso, é aprendizado a ser. Nós temos que chegar lá ainda, ter misericórdia. Nós estamos aprendendo. Não fiquem bravos comigo, mas é o que eu penso. Então, a primeira é: perdoai para que Deus os perdoe. Mateus diz assim no capítulo 5, no versículo 7. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão a misericórdia de Deus, daquele que perdoou, daquele que entendeu. Então é a primeira: bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão a misericórdia. É o único jeito de obter a misericórdia, é sendo misericordioso. No segundo item, do capítulo 6, versículo 14 e 15, se perdoardes aos homens as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Mas, se não perdoardes... Tá ruim? É? Melhorou? Eu estou aprendendo. Se não perdoardes aos homens quando vos tenham ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará. Nós já falamos um pouco sobre isso. Vamos para a terceira. Se contra vós pecou o vosso irmão, ide fazer-lhe sentir a falta em particular, a sós com ele. Se vos atender, tereis ganho o vosso irmão. Olha que maravilha. Se a gente entendeu que foi ofendido por alguém, não faça em público nada disso, porque você está querendo mostrar para os outros que você é um cara legal, que você, apesar dele te ofender, você está perdoando ele. E você não está perdoando, você está querendo ter reconhecimento dos próximos sobre ser uma pessoa misericordiosa. Então, a sós com ele, sempre.
Então, aproximando-se dele, disse-lhe Pedro: Senhor, quantas vezes perdoarei ao meu irmão quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Capítulo 18. E o versículo 15, 21 e 22. Então nós percebemos nessa relação entre os filhos e o Criador, que existem coisas que acontecem quando nós fazemos a nossa contraparte. Para que nós tenhamos misericórdia de Deus, devemos empregá-la ao nosso semelhante, seja quem for. É difícil, é muito difícil. Por isso que eu falo, misericórdia. Não sei, tem aqueles que já conseguiram conquistar alguma coisa de misericórdia. Tem aqueles espíritos que já conseguiram mais, mas são nomeados assim, porque é um trabalho bastante grande ser misericordioso. Você tem que modificar o jeito de enxergar a vida, o jeito de te enxergar e o jeito de enxergar os próximos. Não sai muito fora disso. Você tem que olhar nos olhos das pessoas e perceber que ela tem dificuldade como você tem. Então você sempre tem que se remeter a você, porque muitas vezes nós sabemos disso, e eu sei que vocês estão entendendo. Às vezes a gente se ofende com alguma coisa que nada mais toca do que o nosso orgulho. Nós vamos ver aqui Jesus andando e pregando, e a gente percebe assim, fácil. Se fosse eu já tinha tocado um chute na canela. Ele não se sentia ofendido, ele sentia a oportunidade de nos ensinar. E nesse ponto, eu queria aproveitar a deixa de hoje para falar assim, que alguns autores espirituais também se remetem à vinda do próprio Cristo até esse plano da vida e começar toda a sua missão, que aí sim é uma verdadeira missão, de nos alertar e de nos ensinar e deixar todo esse material para que a gente possa refletir o momento em que a Terra começou a caminhar para a regeneração. Quando eu li isso e quando eu comecei a entender na minha interpretação, eu não estou querendo que a gente possa pensar igual, não, mas eu pensei assim, puxa vida, em toda a lição que o Cristo pregou, tinha um fundo assim, gente, vai com calma, já faz não sei quantos mil anos que vocês estão reencarnando nesse planetinha bonito, azul, cheio de água e de ar, mas não estão melhorando nada. Então eu estou aqui para falar, pensa bem no que vocês estão fazendo, porque tudo na vida é dinâmico e tudo na vida tem uma sequência de ensinamento e desenvolvimento. Todos procuram progresso, procuram desenvolvimento, clarividência para a sua consciência. Mas, na verdade, as nossas ações não estão mudando muito. E aí eu estou aqui. Então, tudo que ele via, a possibilidade de transmitir o ensinamento, seja para quem fosse, ele não perdia tempo com ofensa, eu estou ofendido, ou você me magoou. Bom, tem o exemplo maior dele, que ele foi crucificado. E é uma lição de vida. Ele não abriu a boca, ele não reclamou de ninguém, muito pelo contrário. Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem.
A próxima coisa que eu queria falar, ler, né, porque está aqui, é sobre a reconciliação com adversários. E vocês vão me desculpar que eu estou com coriza. E aí começa a pegar, né, porque para que você seja misericordioso, você tem que pensar muito nessa reconciliação. Reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e não sejais metido em prisão. Digo-vos em verdade, que daí não saireis, enquanto não houverdes pago o último ceitil. É muito profunda essa passagem evangélica. Só pelo simples fato do Espiritismo vir nos alertar que a morte não muda nada. A morte é o corpo que perece. Esse corpo material, físico, não sei, pode dar o nome que quiser, mas nós, enquanto filhos de Deus, espírito imortal, continuamos a viver. Se nós carregarmos em nosso coração uma adversidade com alguém, por algum motivo, obviamente que quanto mais triste é o material a ser perdoado, mais difícil é. E aí vem esse caso da gente criar no nosso coração esse adversário. Nada mais é do que aqueles espíritos que muitas vezes se apresentam como os nossos obsessores, cobrando de nós uma atitude do passado espiritual nosso. E, obviamente, que eles observam o que fazemos na nossa vida presente. Você mudou alguma coisa, você não é mais aquele cara, você mudou de nome, mudou de corpo, mudou de tudo, mas mudou intimamente. Você já não trata mais as pessoas como você me tratou. Então, esse alerta que Mateus escreveu, e obviamente isso foi declarado pelo Cristo, é muito mais profundo do que eu estou falando, entendeu? Então, quando a gente conseguir fazer dessa forma, ir a sós naquele que nos ofendeu e tratar o assunto para que não fique resquício ou a tentativa de ser retirar dessas energias negativas do trato, você ganha um irmão mesmo. E ganha para todo sempre. Ganha para o futuro. Ganha para o hoje e para o amanhã. Ah, mas ele pode não aceitar as minhas desculpas ou não entender o sentimento que me demove agora. Eu errei, mas eu percebi que estou em erro. Eu quero mudar e não ter mais essa atitude contra ele nem contra ninguém. E ele não está me aceitando, aí o problema não é seu, é dele. É ele que não está conseguindo entender. Você fazendo isso da maneira certa, com o sentimento puro de dentro de você, você está fazendo uma oração por ele. Você está querendo que ele entenda que foi um erro. Quantos erros nós cometemos? E muitos deles cometemos e caminhamos, e não olhamos para trás. E você foi lá e falou, desculpa aí o que eu fiz. Dá para me perdoar? De uma maneira bastante resumida. E aí, se o entendimento houver, mais uma vez eu quero falar, eu sei, nós sabemos que existem ofensas gravíssimas, que é difícil, não é assim, sabe? Quisera eu que fosse fácil desse jeito, mas
E existem ofensas, que é o que eu falei, ela nada mais atinge do que o nosso egoísmo, personalismo e orgulho. A gente para 5 minutos, balança a cabeça e fala, como eu fui bobo, né? O meu orgulho falou mais alto aqui, e aí eu achei que eu fosse ofendido. E isso tanto é verdade que várias vezes os apóstolos falou para o Cristo, mas eles não te ofenderam, eles nem te aceitaram, ou estão falando que você é ladrão, ou que você é um malfeitor, ou que você é um feiticeiro que está tentando enfeitiçar todo mundo. E o Cristo sempre teve a mesma atitude. Eu, ofendido? Com o quê? Quem me ofendeu? Ele não via isso. Ele via sempre o irmão menor necessitado de aprendizado, de ganhar fundos para falar assim, ó, para com isso, vamos prestar atenção em outra coisa. A outra passagem que eu gostaria de falar com vocês é aquela famosa do argueiro. Como é que vedes um argueiro, um cisco, né, no olho do vosso irmão, quando não vedes uma trava ou alguma coisa que machuca o nosso olho mesmo? Ou como é que dizeis a vosso irmão, deixa-me tirar um argueiro do teu olho, vós que tendes no vosso uma trave. Hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho, e depois então vedes como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Veja bem, o Cristo falou, não é para... Você está vendo que o outro está com cisco no olho? Ajuda se você puder, se você tiver vontade e competência. Mas olha se no seu olho não tem uma trave. Ou seja, declaradamente ele falou assim, ó, a gente costuma ver o erro do outro, mas o nosso é aquele ditado popular, né? A gente senta em cima do rabo. Serve para a gente isso, é um ensinamento. Antes de você ir lá falar com aquele que você acha que te ofendeu, veja se não serve para você mesmo. Veja se você realmente não está sendo ofendido por um orgulho, por uma coisa assim do personalismo mesmo. Você sabe com quem você está falando? Você, porventura, não sabe quem eu sou? Né? Aí fica muito claro que às vezes a gente se baseia em coisas, em argumentos de status social para poder ficar ofendido com esse ou com aquele. É bom a gente prestar atenção nisso. Mesmo porque não sou eu que estou falando. Quem falou foi o próprio Cristo. Aí nós vamos entrar naquela fase do não julgueis para não serdes julgados. E uma passagem que eu acho linda, não pela poesia, mas pelo significado que tem, que é atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Então a primeira, do capítulo 7, versículo 1 e 2, não julgueis, a fim de não serdes julgados. Porquanto sereis julgados conforme houverdes julgado aos outros. Empregar-se-á convosco a mesma medida de que vos tenhais servido para com os outros. Então, qual que é a vantagem da gente ir aprendendo a não julgar? Primeiro, a primeira coisa que a gente tem que fazer, não menos difícil, para com esse negócio de julgar a pessoa, o espírito encarnado. Para com isso. Julga a ação, a atitude. E depois, não julgue, porque nós não sabemos
aonde o calo aperta, a gente não sabe quem vive a vida é o outro, não você. Você vive a sua vida. Você pode dar conta do que você tem de atitude, mesmo que seja errada as atitudes, ou alguma atitude sua. Mas a atitude do outro, nós temos essa mania de achar que conhecemos o outro também. Não conhecemos. Nós não conhecemos nem nós direito. Nós temos dificuldade de entender quando a gente vê, alguma pessoa fazer alguma coisa de mal, a gente acha que a pessoa é má. Não. A gente não sabe o que está acontecendo na vida daquela pessoa. A gente tinha que parar com isso. Nós temos esse dever de estar aqui. Hoje mesmo, nas orações que foram ditas para nós, foi declaradamente assim, nós não estamos aqui fazendo turismo, nós estamos aqui num hospital escola transitória. A nossa pátria fica no plano espiritual, na outra dimensão, da matéria com que fomos criados por Deus. Mas e esse corpão aqui, por que apareceu? Para que a gente possa estar nesse hospital, escola, buscar o progresso, buscar iluminação, buscar desenvolvimento e aperfeiçoamento. Simples assim, só que não, né? Então, julgar não faz bem, nos trava. Mas, se a gente quer julgar, julgue a ação da pessoa. Essa ação não foi legal. Ele podia ter feito assim. Poderia ser diferente. Tá bom, para por aí. Eu sei que um dia nós vamos parar de julgar as ações para mim também, porque o Cristo fez exatamente desse jeito. É só a gente lembrar no dia do Calvário, Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Mas nós estamos falando com Cristo. Mas é lá que nós temos que chegar. Se Ele é nosso modelo e guia, nós temos que convergir para lá. Não para ficar nessa mesmice nós. Por isso que eu digo, eu acho que quando Cristo veio, Ele veio falar assim, moçada, está na hora de começar a mudar o jeito de ser. Está na hora de começar a rever as ações de vocês. Mas Ele nunca fez uma observação, um julgamento de quem quer que seja. Ele entendia a nossa fragilidade, dificuldade, pequenez, mas sabíamos que tínhamos todas as condições de andar para frente. Olha o Mateus, gente, ele cobrava imposto e não estava nem aí. Depois que o Cristo foi lá, vamos, Mateus, vamos trabalhar, ele produziu essa obra literária, observando a vida do Cristo. E aí, então, uma passagem bastante, diz muito a respeito de nós. Então, os escribas e os fariseus lhe trouxeram uma mulher que fora surpreendida em adultério e, pondo-a de pé no meio do povo, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés, pela lei, ordena que se lapidem as adúlteras. Qual sobre isso a tua opinião? Diziam isto para o tentarem. Então, Mateus observou isso. Eles não estavam querendo resolver problema nenhum. Eles estavam querendo atentar Jesus e terem de que o acusar. Jesus, porém, baixando-se, olha a atitude do mestre. Ele não julgou, ele não foi chutar canela de ninguém, ele simplesmente abaixou e entrou a escrever na terra com o dedo. Como continuassem a interrogá-lo, ele se levantou e disse: Aquele dentre vós
que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E nós sabemos o resultado. Em seguida, abaixando-se de novo, continuou a escrever no chão. Quanto aos que o interrogavam, esses, ouvindo falar daquele modo, se retiraram, um após o outro, afastando-se primeiro os velhos. Ficou, pois, Jesus a sós com a mulher colocada no meio da praça. Então, levantando-se, perguntou-lhe Jesus: Mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Não, Senhor. Disse-lhe Jesus: Também eu não te condenarei. Vai-te e de futuro não tornes a pecar. Mais uma vez, é uma passagem bíblica profunda, mas é muito profunda. Veja bem, eu grifei isso aqui. Moisés, pela lei, ordena que lapidem as adúlteras. E os adúlteros? Como que fica? Ah, então é isso. O homem, semelhança e imagem de Deus, esse era intocável. E as adúlteras, qual era o motivo por ela ter sido adúltera? Ninguém perguntava, apedrejava. Olha quanto que o Cristo ensinou a todos nós naquele momento. Só porque o espírito está num corpo de gênero diferente do meu, é inferior. Só porque o espírito está num corpo negro, amarelo, ele já não é igual eu. É como se o pai fosse alguém que fizesse distinção entre um e outro. Só nessa passagem, o Cristo nos ensinou assim: vai com calma, o gênero não muda o espírito, a cor não muda ninguém, a cultura, aonde ele nasceu, de que nação ele é, nada disso importa. Importa é o caminho do espírito. Tem espíritos fazendo o seu aprendizado em muitos lugares. Então, deixa disso, né? Enxerga com outros olhos, há mais de 2000 anos atrás. E o Mateus registrou tudo isso. E aí ele fala: vai-te e de futuro não tornes a pecar. Por que será que ele falou isso, né? Porque ele sabia que aquele espírito ia retornar. Ele iria fazer o fenômeno da morte do corpo, ir para a pátria espiritual e retornar. Ah, mas para que retornar? Para refazer o caminho, para reaprender. Vai-te e de futuro não tornes a pecar. Ah, mas se ela pecar de novo, volta e vai, e a gente sabe que é uma sequência, estamos até hoje tentando fazer um caminho que seja diferente para nós. Ou seja, é muito bacana essa passagem que Moisés não, Mateus deixou registrada para a gente. E como o meu tempo está exíguo, eu quero falar para vocês 3 perguntinhas que está aqui na parte das instruções dos Espíritos, que Allan Kardec fez e que São Luís respondeu, e que é uma questão difícil, diz diretamente para a gente na questão de como que eu vou viabilizar para que eu possa começar a perdoar de verdade. Não aquele, vai com Deus. Esse não serve para nada, realmente. A primeira é assim: ninguém sendo perfeito, seguir-se-á que ninguém tem o direito de repreender o seu próximo? Está bem entendida a pergunta? Se nós não somos perfeitos, nós temos o direito de repreender aquele que está
A resposta de São Luís: certamente que não é essa a conclusão a tirar-se, porquanto cada um de vós deve trabalhar pelo progresso de todos, e sobretudo daqueles cuja tutela vos foi confiada. Né? Dia dos Pais, tutela confiada. Isso não quer dizer que um marido, um irmão, não estão sob a nossa tutela. Estão sim, mas estamos aqui para ajudar o progresso nosso e daqueles que estão convivendo com a gente. Por isso mesmo, deveis fazê-lo com moderação, a sós com ele. Fale do que você viu, tenta chegar num acordo, para um fim útil, e não, como a mais das vezes, só pelo prazer de denegrir, só para mostrar quem você é, entendeu? Neste último caso, a repreensão é uma maldade. No primeiro, é um dever que a caridade manda seja cumprido com todo o cuidado possível. Ademais, a censura que alguém faça a outrem deve, ao mesmo tempo, dirigi-la a si próprio. Como foi dito anteriormente, toda oportunidade de você rever as suas atitudes, o seu jeito de ser, sempre cabe. Antes de eu ir falar lá com meu irmão, deixa eu ver se eu não estou fazendo igual ele, entendeu? Que de repente eu posso chegar diferente e falar: você viu que a gente faz igual isso? Muda a figura da coisa. A segunda pergunta é: será repreensível notarem-se as imperfeições dos outros, quando daí nenhum proveito possa resultar para eles, uma vez que não seja divulgado? Se você viu algum defeito, mas você já tem a consciência, por que eu vou ficar falando para os outros? Você viu o que fulano fez? Qual a função disso? Você está só querendo denegrir essa imagem, você está querendo ser maldoso. Então não faça. Você observou algo errado, aprende com ela e segue seu caminho e deixa o outro livre do seu orgulho e da sua vaidade. Eu resumi o que São Luís falou, mas ele falou isso assim. E a última pergunta: haverá casos em que se convenha se desvende o mal de outrem? Tá vendo? Allan Kardec sabia apertar sem abraçar, né? Se tem caso que eu não vou falar nada, não tem caso que é melhor eu falar de alguma coisa? Será que não é melhor eu desvende o mal de outrem? São Luís: é muito delicada esta questão, e para resolvê-la, necessário se torna apelar para a caridade bem compreendida. Aí a gente já percebe que nós entendemos alguma coisa de caridade, mas ainda não entendemos o cerne do ser caridoso, misericordioso. Nós temos que trabalhar, desvendar, buscar. Se as imperfeições de uma pessoa só a ela prejudicam, nenhuma utilidade haverá em divulgá-la. Se, porém, podem acarretar prejuízo a terceiros, deve-se atender de preferência ao interesse do maior número. Aqui eu falo o que Joana de Ângeles fala muito discernimento. Prestem muita atenção, é isso mesmo? Existe um mal no que a pessoa está fazendo e ela pode prejudicar a muitos. Então vai falar com ela. São Luís ainda escreve assim: segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia, a mentira, pode constituir um dever, pois mais vale caia um homem do que virem muitos a ser sua vítima.
Em tal caso, deve-se pesar a soma das vantagens e dos inconvenientes. Então, é ter muito discernimento, muito equilíbrio, porque você vai estar desmascarando alguém que pretensamente está fazendo alguma coisa de bom e não está fazendo alguma coisa de mal. Né? Você vê, nós temos essa obrigação de ver mais. É que nem o Kung Fu lá fala, né? Se for para matar, é melhor se alejar. Se for para alejar, é melhor só dar um tapa. É a mesma atitude. Se for para valer, se o mal for se estender a uma comunidade, desvende. Mas se torne responsável por isso também, entendeu? Porque é difícil você falar do outro, porque a gente não costuma falar muito da gente mesmo. Em resumo, gente, o capítulo de hoje, bem-aventurados os misericordiosos, com certeza, os misericordiosos, que serão nós mesmos. Nós estamos trabalhando para que isso aconteça, que um dia a gente seja realmente misericordioso com todos, porque hoje nós sabemos que o nosso coração de espírito, que está ligado à mente do espírito, a gente gosta desse, mas não gosta desse. A gente gosta disso, mas não gosta. E um dia a gente vai acabar absorvendo a ideia de quem são meus pais, quem é a minha família. E aí, então, a gente está no caminho certo de buscar a misericórdia para com os outros. E você só recebe a misericórdia se você for misericordioso também. Não tem jeito, é lei de Deus isso. Não adianta você querer que os outros sejam se você não tem tempo para isso. Ok? Espero que eu tenha contribuído em algum momento para que vocês reflitam sobre o que a gente leu hoje. E hoje, para o encerramento da nossa preleção, como a Silvia falou, gostei do nome, quero guardar esse nome. Eu quero convidar vocês para uma oração, mas eu vou começar diferente hoje. A todos aqueles que queiram fechar os seus olhos, que possamos nos unir em pensamento e sentimento, em amorosidade, para pensar naquelas pessoas que às vezes trazemos o nome aqui para esta casa de apoio espiritual Joana de Ângeles. Eu sei que são muitos aqueles que pedem ajuda a cada um de vocês nos diversos problemas da vida, tribulações, enfim. Eu tenho certeza que sempre tem um amigo, um companheiro de trabalho, não sei, um pai, uma mãe, uma vovozinha, um colega que está no hospital e pede. Vamos, cada um de nós, pensar neles e pedir para que Jesus, na sua grandeza infinita, possa dirigir as energias, o amor, a iluminação necessária, que tenham atendido o seu pedido, se assim for permitido por Deus. Que possamos também pensar em nós, porque muitas vezes nos achamos saudáveis, mas espiritualmente precisamos de apoio, precisamos de luz, precisamos de abraço, de envolvimento.
que esses espíritos trabalhadores do Mestre Jesus possam se achegar até nós e nos abraçar fraternalmente, trazendo para cada um de nós essa paz, essa alegria, esta forma de se preparar para entender a vida. Que possamos todos nós pensarmos nas nossas famílias, sim, para aprendermos a pensar na família universal. Sentimos que temos conexões muito além da nossa pequenina família que se apresenta neste momento. E que todas essas famílias possam estar em paz e causar a paz, celebrar o amor sublimado do Divino Mestre. E por último, agradecemos a Deus, o nosso Pai, ao Cristo, nosso Mestre, a oportunidade de estarmos juntos, como uma grande família, agradecendo por esses instantes de paz, de equilíbrio, de expansão do amor, e que possamos assim permanecer por toda a semana, por todo o tempo. Que Deus nos abençoe, que Jesus olhe e ilumine por todos nós. Graças a Deus.